Olá, meninos, tudo bem? Então vamos para mais uma aula de Química da quarta semana do PET volume 1 do ano de 2021. Então nessa semana nós vamos estudar sobre as funções inorgânicas que agrupam 4 grupos, certo? De substâncias. Nós temos os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Eu vou explicar aqui de forma bem resumida, tá? Para vocês terem uma base para poder estar resolvendo as atividades que eu vou estar ajudando também na resolução, juntamente com vocês. Então, os ácidos, que seria uma substância ácida, né? Toda substância ácida, a definição seria que quando ela solubilizada em água, ela ioniza, formando o íon hidrônio, que é esse íon aqui, H3O+, certo? Então, aqui eu tenho uma reação aqui, representada, de um ácido, que é o ácido fluorídrico, certo? Sendo solubilizado em água. Então, aqui eu tenho a formação desse íon aqui, hidrônio, que é a parte positiva, mais o íon fluoreto, que é a parte negativa. Então, a ionização é isso, é a formação de íons para depois esses íons serem separados, certo? E aqui eu tenho exemplos de ácidos, tá? O ácido sulfúrico, o nítrico e o fluorídrico. Então, assim, como que a gente identifica na fórmula de uma substância que a substância é um ácido? Então, existe certo macete, assim, que é fácil na hora da gente estar fazendo uma atividade, uma prova, que o ácido, né, toda substância ácida, ela inicia com o hidrogênio, exceto a água e a água oxigenada. Então, você observou a substância e viu que o iniciozinho aqui, ó, começou com hidrogênio e não é, né? Então, exceto aqui água e água oxigenada, que também iniciam com H, é o que? É uma substância ácida, certo? Aí vocês viram aqui que existem ácidos que não têm oxigênio e ácidos que têm oxigênio. Então, a nomenclatura, ou seja, o nome, também difere, tá? Então, vamos focar aqui, porque no exercício do PET, eu acho que a primeira questão, se não me engano, tem a nomenclatura aí de um ácido que não tem oxigênio. Então, aí, quando o ácido não tem oxigênio, a terminação dele é hídrico, certo? Vem a palavrinha ácido, o nome do elemento, no caso aqui, flúor, tá? E a terminação hídrico. Quando o ácido tem oxigênio, aí a regra já é outra. A gente olha o elemento que está no meio, o elemento central, e olha a quantidade de oxigênios, certo? Se tiver a menor quantidade de oxigênio, a terminação oso, e a maior quantidade de oxigênio, a terminação ico. Só que aqui não entrou esse exemplo porque os elementos químicos aqui são diferentes, mas eu vou colocar aqui. A gente tem aqui, ó, H2SO3 e o H2SO4, tá? Então, aqui, ó, eu sei que é ácido porque começou com hidrogênio e não é água nem água oxigenada. Eu tenho o mesmo elemento central, que é o enxofre, e tenho o ácido e tenho o oxigênio, certo? Então, aqui, ó, eu tenho a menor quantidade de oxigênio e a maior quantidade de átomos de oxigênio.
Então, aqui eu vou usar ácido sulfuroso, terminação oso, e aqui ácido sulfúrico, terminação ico, tá? Então, vamos lá. As bases. Nas bases, eu tenho a dissociação, onde vai ter a liberação de uma hidroxila. Então, olha só, os ácidos eu tenho a formação de um íon hidrônio e na base eu tenho a liberação da hidroxila. Então, eu vou prestar atenção aqui nesse íon OH-, tá? Então, eu vou prestar atenção na parte final da minha formulinha. Eu tenho monobase, quando a hidroxila aparece só uma vez. Eu tenho dibase, quando a hidroxila aparece duas vezes. O 2 está pequenininho aqui, mas é como se esse 2 multiplicasse todo mundo que está aqui dentro do parêntese, que é o OH, como se eu tivesse 2 OH aqui. E aqui não tem na folha, mas eu vou colocar aqui, tá? AlOH3. Aqui eu tenho uma tribase, porque eu tenho 3 OH. O OH tá aparecendo 3 vezes. Esse 3 aqui multiplica todo mundo que tá aqui dentro do parênteses, certo? Aqui eu tenho uma monobase, porque o OH apareceu só uma vez, é o hidróxido de amônio, tá? Os sais, eles vão ser formados através de uma reação, certo? De neutralização entre um ácido mais uma base ou hidróxido, formando o sal mais água, tá? Então, olha só, quando eu tenho um sal em água, eu também tenho a formação de íons, tá? Então, toda vez que eu tiver um sal em água, eu também tenho dissociação, que nem na base. Então, aqui eu peguei o sal, que é o cloreto de sódio, e coloquei em água. O que a água vai fazer? É como se ela separasse o sódio do cloro. Então, vai ter formação de carga elétrica. Por isso que tanto ácido, base e sais vão ser substâncias que vão conduzir corrente elétrica. Por quê? Porque elas vão produzir íons, certo? Os óxidos são compostos binários, ou seja, são formados por 2 elementos químicos, onde o segundo elemento é o oxigênio. Então, eu tenho aqui, ó, o dióxido de carbono. Por que dióxido de carbono? Porque tem 2 oxigênios. O oxigênio eu represento pela letra O aqui. Trióxido de enxofre, 3 oxigênios. Monóxido de carbono, mono, 1 oxigênio. Certinho? Então, vamos para os exercícios. Então, na primeira atividade, tá falando sobre as pessoas que sofrem de refluxo. E esse refluxo é causado por um ácido que o próprio estômago produz, certo? Então, aqui eu tenho um estômago na situação normal, né? E o ácido aqui dentro, esse ácido, ele vai ser produzido para poder ajudar na digestão. E na situação de refluxo, o que acontece? Esse ácido, ele volta aqui no esôfago. E o que está pedindo no exercício? O nome do ácido, certo? E a fórmula. Então, vocês vão marcar a alternativa que vai aparecer a fórmula e o nome do ácido de forma corretamente. Então, olha só. Esse ácido, ele é um hidrácido, certo? Então, a terminação dele é hídrico, tá? Então, ele não vai ter oxigênio.
Então, se não tem oxigênio, de cara, ou é a letra A ou é a letra D, certo? Porque as outras opções têm oxigênio. Se a terminação é hídrico, a única opção que tem aí é a letra D, ok? Na questão 2, com relação às propriedades das bases de arrênios, é incorreto afirmar que propriedade é característica de base. Base é a mesma coisa que hidróxido. Está pedindo a alternativa errada. O hidróxido de amônio, NH4OH, é uma base não metálica. Está certo, porque o hidróxido de amônio é resultado da amônia. Então, a amônia, NH3 mais água, forma aqui NH4OH. Então, o nitrogênio aqui é um não metal. Ele é o quê? É uma base bastante solúvel em água, está certo. Os metais alcalinos, metal da coluna 1 da tabela periódica, formam monobases com alto grau de dissociação, certo? Então, base dissocia, né? Olha só aqui, base dissocia, então tá certo. Se é da coluna 1A, forma monobase, então eu tenho NaOH, KOH, LiOH, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de lítio e assim vai. Então tá certo. As bases formadas pelos metais alcalinos terrosos. Então, metal alcalino terroso é metal da coluna 2 da tabela periódica. São fracas. Bom, né, está errado. A única base fraca lá é o hidróxido de magnésio, né? É o MgOH2, que é o leite magnésio, né? Isso aqui é base fraca, tanto é que você pode tomar quando você está com dor de estômago, né? É um laxante também, você pode tomar isso aí quando você tiver com o intestino preso, pois são moleculares. Não é molecular não, porque isso aqui é metal, é uma base iônica. Base molecular é formada por elemento que é não metal, certo? Então, isso aqui está errado. Aqui não é molecular, é iônico. Os hidróxidos dos metais alcalinos terrosos são pouco solúveis em água, certíssimo. Uma base é tanto mais forte quanto maior for seu grau de ionização. Base não ioniza, quem ioniza é ácido. Base dissocia, tá, gente? Então, isso aqui está errado. Então, a alternativa errada aí, as alternativas erradas aí, a letra C e a letra E. Depois, na questão 3, tá pedindo para colocar, né, falar sobre a importância comercial do sulfato de cálcio, nitrato de sódio e sulfato de alumínio. Que é isso? São sais. Todo sal, né, é produto de quê? Da reação de um ácido mais uma base, ou hidróxido. Certo? Então, eu já fui lá na internet, já olhei, né, para que serve, né, cada um desses, e aqui eu coloquei as reações, tá? Então, o sulfato de cálcio, ele é usado na produção de fertilizante agrícola, cimento, giz e assim vai. Tem outras lá utilidades, tá? E a reação, né? Então, eu tenho o ácido sulfúrico, para produzir o sulfato de cálcio, eu tenho que reagir o ácido sulfúrico mais o hidróxido de cálcio. Então, esses são os meus reagentes, né, para produzir o sulfato de cálcio que eu tô querendo, mais água, certo? Então, eu tenho o ácido mais a base, o sal aqui, que é o sulfato, mais a água, tá? Vamos ver se a minha reação tá balanceada. Então, primeira coisa aqui, ó, eu tenho que acertar os coeficientes estequiométricos. O que é isso?
São os números que aparecem aqui na frente de cada substância. Então, vamos lá. Primeiro aí, eu vou começar pelos metais. O único metal que eu tenho aqui é o cálcio. Então, antes da minha setinha, eu tenho reagente. Depois da setinha, produto. Então, ó, cálcio aparece aqui no reagente. Olha o cálcio aqui no produto. Então, ó, 1Ca, 1Ca, certo? Depois, eu vou pro não metal, que é o enxofre, o S. Eu tenho um S aqui no meu reagente, um S aqui no produto, porque esse 1 aqui multiplica todo mundo que tá aqui na frente, inclusive o S, tá? E aqui na frente eu tenho um 1 também, ó, tá? Por enquanto. Então, vamos lá. Depois eu vou para hidrogênio. Então, eu tenho, ó, 1 que multiplica esse 2 aqui pequenininho, que eu não posso mudar esse número pequeno, tá? Então, 1 vezes 2, 2 hidrogênios. Vamos ver, aparece hidrogênio aqui também. Então, lembrando que esse 2 aqui na frente multiplica todo mundo que está aqui dentro do parênteses. Aqui no hidrogênio tem um 1 pequenininho aqui que ele não aparece, mas eu sei que tem um 1. Então, 2 vezes 1, 2, certo? E esse número aqui na frente, que é o coeficiente, multiplica todo mundo. Então, 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. 2 com 2, 4. Aqui no produto, eu tenho hidrogênio aparecendo aqui. 2 vezes 2, 4. Então, tá certo o hidrogênio. Por último, o oxigênio. 1 vezes 4, 4. Então, aqui, ó, o oxigênio aparece aqui também. Lembrando que aqui dentro é só 1, mas o 2 multiplica esse 1 aqui, ó. Então, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2, certo? 2 com 4, 6. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 1 aqui, 2. 4 com 2, 6. Depois, o nitrato de sódio, usado na fabricação de explosivos e fertilizantes. Então, eu tenho a reação aqui do nitrato, do ácido nítrico, certo? Mais o hidróxido de sódio. Então, ácido nítrico. Por que eu sei que é um ácido? Até esqueci de comentar na reação anterior. Tá? Mas vou falar nessa daqui, para o vídeo não ficar muito longo, vou voltar na outra não. Por que eu sei que é ácido? Ó, olha o hidrogênio no início aqui, ó. E não é água, nem água oxigenada, tá? Pelo amor de Deus, graças a Deus que a água não é ácida, porque senão já estava todo mundo morto, né, na face da terra. Então, hidróxido. Por que eu sei que é um hidróxido? Porque, ó, tem o OH, né? Então, eu sei que é ácido, começou com hidrogênio, exceto água e água oxigenada. Base ou hidróxido, porque terminou com OH. Tá? Formou o quê? Sal. Por que eu sei que é um sal? Porque tem uma parte positiva, que sempre vem no início da minha fórmula, que é diferente do hidrogênio, e uma parte negativa, que é diferente do OH, né? Mais água. Então, vamos lá. Eu tenho, sempre na hora de balancear, eu vou começar pelo metal. Então, vamos lá. Quem é metal aqui? O Na, que é o sódio. Então, no meu reagente eu tenho um Na, nos meus produtos aqui eu tenho um Na. Então, beleza, certinho aqui. Depois do metal, eu tenho o nitrogênio, que é ametal. Então, um N, um N. Então, por enquanto, vou colocar um aqui. Então, olha só. Hidrogênio, eu tenho um hidrogênio aqui, com mais um hidrogênio aqui. Então, no meu reagente eu tenho 2 hidrogênios. No produto eu tenho 2 hidrogênios. E oxigênio eu tenho 1 vezes 3, 3, mais 1 vezes 1 aqui,
4, né? 1 vezes 3, 3. Com 1 aqui, vezes 1, 1. Com 3, 4. Então, aqui não precisou de colocar nenhum outro número, né? Eu coloquei um 1 aqui, né? Porque vocês estão aprendendo para ficar mais fácil. Mas se eu não quisesse colocar 1, não tinha problema não, tá? E a última, o sulfato de alumínio, usado em estações de tratamento de água. Então, a reação aí do ácido sulfúrico mais hidróxido de alumínio. Então, eu tenho o ácido sulfúrico mais o hidróxido de alumínio. Então, eu tenho um ácido, né? Por que eu sei que é ácido? Porque começa com hidrogênio, e não é água nem água oxigenada. Hidróxido, por quê? Tem o OH no final, produzindo o sulfato de alumínio mais a água, certo? Vou passar para a questão 4, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, certo? Na questão 4, tá? É uma questão sobre chuva ácida, certo? Então, vamos lá. Cite quais óxidos estão envolvidos nesse fenômeno. Que fenômeno? Da chuva ácida. E quais os danos causados pela chuva ácida. Então, os principais óxidos envolvidos aí na formação da chuva ácida são os óxidos de enxofre, tá? Que eu representei aqui, ó, tá? O trióxido de enxofre, ele fica suspenso no ar e quando, né, vem a chuva, né, a água da chuva forma o quê? O ácido sulfúrico. E o óxido de nitrogênio também, né? Quando ele combina com a água, forma, né, o ácido nítrico. Então, ácido sulfúrico e ácido nítrico, tá? Os óxidos, o trióxido de enxofre e o dióxido de nitrogênio, desculpa. Então, as consequências, né, da chuva ácida no solo. Então, o solo pode sofrer alterações, né, quando a chuva ácida atinge a superfície, tornando-se o quê? Acidificado. E isso pode o quê? Prejudicar principalmente os vegetais e causar o quê, gente? O desequilíbrio em toda a biodiversidade local. Na área urbana, né? Na área urbana, isso pode provocar o quê? Estragos, né, nas cidades, né? Corrosão, né, destruição de monumentos e obras civis, né? Além, né, de causar, né, danos à saúde dos seres humanos, né? Independente de ser em cidade, né, gente? Ou na zona, né, rural, sabendo que esses óxidos, né, podem ser transportados para qualquer lugar, né, gente, através dos ventos. Em lagos e áreas de rios, a contaminação do solo pode provocar também a contaminação de cursos de água, como rios e lagos, né, e essa contaminação da água pode provocar também a perda da biodiversidade com o aumento da concentração de acidez e isso da água, e isso impedindo o desenvolvimento da vida aquática.